Pode Ser Melhor de hoje está começando e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que felicidade é uma habilidade que pode ser treinada? Pois é, para isso eu trouxe aqui Felipe Malta, jornalista e palestrante. Seja muito bem-vindo. Palestrante eu tô começando, jornalista já tem uns 12, 13 Mas anos. tem uma história espetacular, por isso que você está aqui, que a Obrigado gente pelo quer convite, saber tá? tudo. Eu que agradeço. E o Gustavo Arnes, professor de Psicologia Positiva, idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, palestrante, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui, Gustavo. Uma alegria, eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui compartilhando com você esse momento. Gustavo, eu vou começar então com você, porque tem gente que não entende o que é essa nova ciência, a ciência da felicidade, o que é a psicologia positiva dentro disso tudo. Dá uma pincelada aí pra gente sobre isso. Perfeito. Bom, então a ciência da felicidade hoje é conhecida como um campo multidisciplinar que engloba três pilares principais. A psicologia positiva, uma delas, é um desses pilares. A psicologia positiva teve o seu início no comecinho dos anos 2000. Um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia e fez um grande chamado aos psicólogos. Ele percebeu que ao longo da sua história a psicologia tinha basicamente se dedicado ao estudo das doenças, a esquizofrenia, o estresse, a depressão. A parte ruim. A parte ruim, né? A parte desafiadora, a parte do sofrimento, né? Que segue sendo importante. Esses estudos seguem aí salvando vidas literalmente cada vez mais. A verdade é que a psicologia sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí então a ideia desse campo da psicologia positiva, que passa a se dedicar à felicidade, mas não apenas, à generosidade, o perdão, a gratidão, a liderança, a resiliência, todos esses elementos importantes para uma vida boa, uma vida significativa. Então a grande pergunta da psicologia positiva é, afinal, o que é que faz com que a vida realmente vale a pena ser vivida? E a partir dos estudos da psicologia positiva, os avanços da tecnologia permitiram, né, a neurociência, que estuda o cérebro humano, entender bem o que está acontecendo, né? Hormônios, neurotransmissores, e como é que nós percebemos tudo isso através das nossas emoções. Então a ciência das emoções volta, né, para a academia, estudos do professor Daniel Goleman, aquele livro Inteligência Emocional, que ficou bastante famoso lá de 94, né? Então nós estamos falando mesmo de uma ciência nova, mas já aí com um pouco mais de 2 décadas, Com né, muito de estudo, estudos né? e Muito pesquisas, estudo. bastante embasamento, que é composta principalmente pela psicologia positiva, pela neurociência e pela ciência das emoções, e que vem trazendo aí novas possibilidades de compreendermos o que é a felicidade, como podemos ser mais felizes. E eu tô começando nesse estudo, viu, gente? Assim, sou uma aprendiz, iniciante, mas eu vejo que uma coisa vai puxando a outra, né? É uma coisa em relação às crenças que a gente tem, como que a psicologia positiva ela pode nos ajudar? Exato, porque nós carregamos muitos condicionamentos através da nossa história biográfica. Então, né, para dar um exemplo clássico assim, das emoções, né? Tem uma briga com o irmãozinho em casa, os pais às vezes chegam assim, olha, isso que você está sentindo é raiva, isso é muito feio, você não pode sentir isso, né? Então a gente vai crescendo com essa ideia de que tem emoções bonitas que eu posso sentir, emoções que eu não devo sentir, então a gente sente algo que a gente acha que não deveria, se sente culpado por isso, reprime a emoção, e isso tudo vai... As emoções elas vão sair de alguma forma, né? Que seja muitas vezes como doenças de pele, como queda de É cabelo, ruim como reprimir gastrite emoção, nervosa. então. Exatamente, a gente tem que achar formas de expressão saudável da tristeza, do medo, da raiva, da própria Gente, alegria e da felicidade também. já peguem essa dica. E Exato. como pode ser Porque, essa porque expressão? Cada um consegue expressar de uma maneira, consegue repelir isso, talvez, esses sentimentos ruins, essa é uma essas confusão emoções assim ruins. que se faz, Tá. a ciência chama das ilusões da felicidade. A crença, por exemplo, de que uma vida feliz seria uma vida livre de tristeza. Isso é humanamente impossível, né? A tristeza faz parte da vida, o medo faz parte da vida. Então, o bem-estar emocional não é você não sentir ansiedade ou estresse. Isso faz parte do nosso contexto, mas é a forma como eu lido com tudo isso que eu sinto, as ferramentas que eu tenho para lidar com o estresse, que seja a respiração, que seja o exercício físico, que seja a terapia, que seja a conversa com seus amigos, sabe? O que é que você faz para aliviar essa pressão interna? No caso das emoções, o ponto mais importante é a expressão emocional, é você conseguir, primeiro, localizar o que é que eu estou sentindo, porque muitas vezes a gente está sentindo algo que a gente não consegue identificar.
não tô muito bem, não sei, tô com uma coisa aqui, sabe? Você não consegue... Mas isso é tristeza, isso é medo, isso é raiva, isso é angústia, isso é empatia. O que eu tô sentindo? E aí, então, é você realmente sentir o que você tá sentindo. A gente fica tentando escapar, né? Fugir, trabalha mais um pouco, sai um pouco mais. Você tenta, de alguma forma, driblar o que tá sentindo. Comprar. Compras. E a Tem gente muita gente vai... que compra, né? Comportamentos compulsivos de toda forma. Quando eu localizo o que eu tô Beber, sentindo álcool. e dou espaço para ele, o álcool, o cigarro, tudo isso, internet, né, pornografia, tudo Doce, isso olha que só. vai nos desconectando de nós mesmos. Né? E é preciso assumir, então, realmente o que a gente está sentindo. A verdade é que o canal emocional, né, hoje a neurociência fala que a emoção, ela realmente tem um fluxo, né, como se ela tivesse um canal emocional. À medida que eu vou me fechando, não quero sentir tristeza, não quero sentir medo, ou vou sentindo, né, o ressentimento, a mágoa, eles vão bloqueando esse canal. E aí a verdade é que eu estou fechando também a possibilidade de experimentar amor, de sentir felicidade, de alegria. Né? Eu preciso desbloquear esse canal e sentir tudo aquilo que faz parte da vida e lidar. Todas as emoções elas passam, a tristeza também passa, a raiva também passa. Eu posso expressar fazendo um esporte, eu posso expressar num ambiente seguro em que eu possa, sabe, gritar, em que eu possa mexer o corpo, né? A raiva tem essa coisa do calor, da energia. Você colocar isso para fora é uma forma de você ganhar energia, porque a raiva é uma emoção quente, forte. O que a gente gasta de energia para reprimir a raiva traz muito cansaço. Eu converso bastante com as pessoas, nossa, me sinto cansado, puxa, ultimamente tão cansado. O que você tem feito com a sua raiva? Né? E muitas vezes você percebe assim, você tem um acesso de raiva, alguma coisa acontece, depois você já sente o cansaço. Então, porque, Gustavo, às vezes pode ser que a pessoa não esteja cansada, ela esteja com outro sentimento, é isso, com outra emoção, que é a raiva. Exato, tem uma emoção reprimida lá, muitas vezes, que é isso que está te fazendo. Sem falar, né, Gustavo, que a raiva pelo que eu aprendi dos momentos que eu senti raiva, e ainda sinto, ela mostra pra gente um negócio que a gente não aceita. Então aquilo é um ótimo sinal. Se a gente entender que quando você sente raiva de alguma coisa, é porque algum limite seu foi ultrapassado. Então, se você reprime aquilo, você começa a ficar vulnerável a todo tipo de assédio. Assédio que eu digo, qualquer coisa pode acontecer na sua vida que você não sabe reagir, porque você não vai sentir raiva. Então, eu tenho lidado com a raiva nesse sentido. Assim, eu olho, eu presto atenção, ó, isso aqui é raiva. O que é em mim que está ferido agora? E aí eu começo uma conversa interna que leva um tempo. Em casa, sozinho. E Felipe, você tem uma história muito especial. Foi um dos motivos de eu te trazer aqui, que são as suas cartas que você sempre escreveu há muito tempo. Você vai falar quando que começou, que de alguma forma você expressa tudo isso, todas essas emoções da vida. O Felipe colocava e coloca em cartas para ele mesmo, que se tornou uma palestra. Como se fosse um Enfim, diário. Conte essa história pra Começou, gente. Gustavo, na verdade, com uma meta profissional desde muito novinho, porque eu queria ser apresentador de televisão. Então, para mim, o hábito de me olhar fazendo alguma coisa, eu comecei no SBT estagiário 12 anos atrás, fazendo alguma coisa na TV e querendo ficar melhor, eu tinha meus cadernos e eu anotava. Nossa, essa matéria aqui você fez bem porque ficou bom nisso, nisso e nisso. Ah, você gosta daquele outro repórter, acha isso legal nele, falta você fazer também. Então começou como uma conversa assim, monitorando o meu avanço como profissional. Por fim, eu acho que talvez tenha sido a minha sorte. Eu fui tão de peito aberto para todas essas vezes que eu decidia sentar comigo mesmo para conversar, que eu comecei a falar sobre tudo, não só sobre aquilo que dizia respeito à minha profissão. E comecei a entender que muitas das coisas que eu vivia na minha profissão, no meu ambiente de trabalho, as fraquezas e os talentos, eram questões emocionais que eu tinha. Nossa. Algumas muito bem resolvidas, outras nem tão bem resolvidas. Então, e assim foi indo. Eu fiz isso intuitivamente, Gustavo. Não me lembro de ter visto algo que tenha me dito, escreva seu diário, faça seu diário. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Porque toda vez, hoje é a minha válvula de escape, todas as vezes em que eu estou confuso com alguma coisa, ou não. Mesmo quando eu tô feliz e eu quero registrar minha felicidade, ou se eu tô triste quero registrar minha tristeza, ou tô ansioso, que é a maior parte do tempo, vou ser honesto, eu pego hoje meu celular, abro meu bloco de notas, começo com a data do dia e começo a escrever. E tem sido maravilhoso, primeiro, olhar para trás e ter todas essas anotações que, sei lá, são 150, né, ao longo de 13, 14 anos. E ver o que eu me dizia quando eu estava no começo dos 20, agora no começo dos 30, ver aqueles problemas que eu me dizia lá atrás que eu tinha e hoje eu falo, caraca, olha que legal, caminhei, hein?
porque isso aqui eu Mudou, resolvi. porque muita gente continua com os mesmos Exato. problemas. É. Posso ler um trechinho? Pode, aí eu vou descobrir de que ano que é e o que eu tava falando. Meu Tá. Deus, vambora. Tô escrevendo tanta coisa sem saber onde isso vai dar. É pra diluir a raiva, talvez. Raiva de quê? Nem sei explicar, mas melhor que passe, né? Vamos ver o outro lado? Não precisa fingir que está contente. Não precisa. Pode ser honesto com os seus sentimentos. Está puto? Estou. Me sentindo menosprezado? Estou. Esse sentimento não pode ser abafado. Mas converse com o seu sentimento. Converse. Isso era uma briga em família. Ai, gente. Maravilhoso. Você acredita? Maravilhoso. Não, todas as cartas são muito legais. E todas são assim, eu conversando comigo e dizendo pra mim o que eu tava sentindo naquele momento e tentando, por meio dessa conversa, também encontrar a resposta dentro de mim. Porque o que eu acho mais legal da gente ter esses momentos que a gente vai de peito aberto pra essas conversas com a gente é que você, em algum momento, você é capaz de se distanciar de quem tá sentindo. Nossa. E se tornar seu próprio conselheiro, sabe? Uhum. Porque aí você começa até a fazer um exercício do outro lado, né? Nesse dia que eu falo, você tá com raiva, né? Brigou em família, brigou. Aí você começa, mas a outra pessoa também não tem um lado dela, não? E será que você também não Essa contribuiu carta tem para esse 3 problema? anos. Uau. E eu só Autoconhecimento trouxe os trechinhos que eu posso compartilhar aqui com as pessoas, né? Editado. O restante Não, ele porque vai são colocar num livro. Não, né? são muito íntimas, são muito Imagino. íntimas. E quando você dizia felicidade, eu vim preparado para responder essa pergunta. O que é felicidade? Eu ia dizer, olha, antes de ontem eu ia dizer que é ter um bom emprego, ter um apartamento, uma boa família. Hoje, que eu tô há 48 horas sem tomar café, eu ia dizer, é uma xícara de café. Mas pensando mais um pouco, eu sei que felicidade é a gente entender que a vida é feita de um bocado de coisa. Umas boas, outras ruins, mas todas fazem parte. Porque não é uma ilusão, Gustavo, a gente ficar com essa impressão de que felicidade é acordar sorrindo todo dia É uma e ilusão. ser Tem feliz uma 24 conta horas por milionária, dia. Gustavo. Uau. Gustavo, isso aqui é um autoconhecimento. Profundo, Puro. autoconhecimento profundo e avançado. O diário emocional é um dos melhores exercícios, das melhores ferramentas que nós temos de expressão emocional, de lidar com o que a gente está sentindo. Então, para a O que pessoa que não você conhece o que é um localiza, diário compreende. emocional, como fazer? Por exemplo, hoje quero começar o meu diário emocional. É isso, é falar É isso. consigo. Data de hoje, o que aconteceu e como é que você está se sentindo. Porque Tá. normalmente a gente está sentindo e não conecta o que aconteceu. Às vezes é óbvio, brigou em família, está sentindo raiva. Às vezes, de repente, você está sentindo uma ansiedade, você não sabe de onde. E você anota mais um pouco do dia, o que o tempo vai te mostrar é que você vive as emoções muito repetidamente. As mesmas pessoas, os mesmos lugares te causam mais ou menos as mesmas coisas. 2 semanas de diário, eu lembro que eu fiz. 2 semanas de diário eu falei, não é possível que eu vou passar a minha vida inteira repetindo esse negócio aqui. Não, Eu já me vivi recuso. isso algumas, Me recuso. muitas vezes ao longo desses anos todos. Se você não põe no Problemas papel, você não se dá conta do que Exatamente. está acontecendo. A gente É. vive num ciclo repetitivo que a gente nem se dá conta. Então, meu amigo, minha amiga, diário emocional, hein? O caderninho do Pode Ser Melhor você já tem, agora você tem que ter o diário emocional do Pode Posso Ser fazer Melhor. um alerta aos navegantes? Não é gostoso, Tá. não é sensacional, não é tão bom quanto assistir televisão. Que cutuca. Porque cutuca. Tá. E eu acho que é quase assim, eu sou meio insensível, não sei se é insensível, mas eu fui me treinando para lidar com essa dor, entendendo a necessidade de ter essas conversas. Mas para Entendi. reconhecer tudo, os momentos que eu tô bravo, sim, É mas uma os momentos que terapia, aconteceram uma coisa né? maravilhosa. Fala com a terapeuta, né, começa a chorar. Toda vez que eu tô falando com a minha terapeuta, eu começo a chorar. Às vezes nem pensei que eu fosse chorar, nem tá. Mas Roberta, é isso, sabe né? A quando gente vai você- pondo pra fora, achando umas coisas que nem a gente achava que tinha, assim, que sabia, que existia. E fazer esse diário, Gustavo, para mim tem servido para eu marcar momentos de virada. Por exemplo, sabe quando você tem um problema com determinada pessoa e aquilo se arrasta por muito tempo? Chega um dia que milagres acontecem. E chega um dia em que aquilo acaba. E aí aquilo acaba, você não se dá conta do quanto é bom virar aquela página. E aí eu escrevo. Então, teve momentos que eu recebi uma ligação do meu pai, que ele não percebeu que do outro lado eu chorei de emoção e aliviado. Eu fui pra lá e escrevi. E aí, de tempos em tempos, quando eu volto e eu releio aquilo, eu falo, nossa, eu caminhei demais. Eu sei que falta muita coisa pra eu fazer, não sou um ser humano perfeito, tenho todos os meus defeitos, mas olha onde é que eu tava. Olha como eu era mais imaturo. Olha como eu precisava melhorar. E eu melhorei, eu caminhei. Então esse diário, ele me ajuda a reconhecer, não é o que falta, é o que já tem. É o que eu já fiz, o que eu já caminhei. Isso eu recomendo. Tem tudo a Não ver é com a psicologia gostoso. positiva, é isso, né, Tudo Gustavo? a ver, exatamente.
Agora, a felicidade, como eu disse lá no começo, é uma habilidade, pode ser treinada. É. Explica isso, Essa é então, uma pra das grandes gente. revoluções desse campo científico, Uhum. né? Estudos de um neurocientista chamado Richard Davidson. Ele passou-se algumas décadas estudando o cérebro humano para fazer essa afirmação, exatamente. A felicidade é uma habilidade e, portanto, pode ser praticada, cultivada, desenvolvida. É o que você faz com o seu diário. O que você faz com o seu diário é uma prática de felicidade, é uma prática de bem-estar emocional. Mas ensina mais algumas aí, por favor. Mas porque muita gente acha que não, né? Acha que felicidade... Acontece, você né? Ou nasce feliz. não. Tipo, eu já ouvi muito disso, assim, nossa, a Roberta é feliz. Ponto. Porque... Nasceu assim. Exatamente. Mas não acho que não é isso. Acho que vem de tudo que eu busco, de tudo que eu Certamente. tento, nem sempre a gente acerta, né? As leituras, as músicas, as escolhas, as influências, tudo isso, não é, Gustavo? Certamente, né? Tem uma parte da felicidade que ela é genética mesmo, né? Mas essa parte também a gente não tem como dizer exatamente o que é genético, o que é do ambiente, né? Da sua primeira infância, dos primeiros momentos da sua vida, porque essas duas coisas elas sempre se confundem um pouco, né? Elas se misturam realmente. Então uma parte da felicidade realmente assim vem dessa nossa história biográfica, os traumas que nós vivemos, os condicionamentos que nós sofremos, a forma como desde criança, por pequenas frases, os nossos pais ou cuidadores nos ensinaram a lidar com aquilo que está acontecendo. Tudo isso tem um impacto na forma como nós enxergamos a vida, né? Como nós vemos a nossa realidade. Mas o que a ciência vem mostrando é que tem uma parte, é uma grande parte da felicidade, que é nossa escolha. Você que está nos ouvindo em casa, hoje você tem uma escolha. Você pode sentar no sofá e assistir TV, ou você pode começar o seu diário emocional. Gustavo, Ele está dizendo, não é fácil nem gostoso. Mas... E ressignificar, Exato. né, as crenças. A gente consegue ressignificar, né? Tem tanto... Hoje temos terapias diversas, né? Tem a internet. Se a gente utilizar a internet para o bem, quantos benefícios a gente pode ter, né? Em relação a isso. Agora, essa coisa da felicidade também de fábrica, né? Essa coisa, todo mundo tem que estar todo mundo feliz na internet, você vê todo mundo feliz. Não, para começo de conversa, a gente precisa saber que na internet as pessoas estão felizes e elas não estão. Isso. Gente, mas isso é um ponto de partida muito básico, que eu acho que a gente está subestimando. Porque, claro, a gente coloca lá na internet tudo o que é claro. bonito. Eu ponho as minhas fotos, as melhores, Lógico. lógico. Eu não tô entende? colocando minhas piores fotos no meu Instagram. Exatamente. Da mesma maneira, as outras pessoas não estão, mas a gente é levado a rolar o feed e a ver tanta coisa bonita, tanta gente feliz, tantos corpos maravilhosos, pessoas que não estão enfrentando problema de queda de cabelo, como estão outras, que eu levo a achar que o outro é feliz e eu não sou, entendeu? E aí, isso, como que a gente pode ajudar essas pessoas que acreditam também nessa felicidade, assim, artificial, vamos dizer? Porque muita gente acredita, ai, nossa, por que essa pessoa consegue e eu não consigo? E aí, Gustavo? Primeiro é esse olhar realmente de que as redes sociais impactam o nosso bem-estar negativamente. Nós precisamos saber disso, ter bastante clareza, né? Porque por mais que a gente saiba que o que as pessoas estão postando não é toda a verdade da vida delas, quando você tá na sua casa, sábado à noite, comendo alguma coisa que você não é exatamente o que você gostaria, rolando seu feed, vendo todo mundo saindo, se divertindo, você acha a sua vida horrível. E isso nos impacta. Então, os estudos mostram que o tempo de redes sociais ele realmente impacta na nossa saúde mental. Para ruim, então, para pior. Para pior. Tá. Esse é um dos cuidados importantes que nós temos que ter, né? Redes sociais, o tempo de WhatsApp, o tempo de lazer passivo em geral, né? O lazer ativo é aquele em que você, sabe, vai para a natureza, vai andar de bicicleta, vai passear com o seu cachorro, vai cuidar do seu jardim, vai exercitar os seus hobbies, né? O que é que você gosta de fazer? Porque quando a gente faz o que a gente gosta de fazer, a gente engaja a nossa atenção fazendo. E isso é suficiente para a gente ir nutrindo bem-estar e saúde mental. Bacana. Então, assim, as redes sociais, elas devem ser usadas, mas assim, vá para um perfil bacana, né? Vai para um perfil que vai te acrescentar alguma coisa, que te faz bem. O restante, eu tenho que seguir porque é minha amiga, mas dá aquela ocultada. Não dá pra dar uma ocultada. Se observa, né? Se observa. Eu gosto muito de seguir aqueles canais de viagem, sabe? Mostra aqueles lugares paradisíacos, aqueles hotéis incríveis e tal, não sei o quê. De repente eu comecei a observar, assim, sabe? Que aquilo não tava fazendo bem. Eu não sigo, você acredita? Eu gosto, é bacana olhar, mas de repente você fica assim, puxa, eu tô aqui no meu escritório, aqui na minha casa, né? Curitiba cinzenta, assim. Deixei de seguir os perfis, sabe? Talvez seja por isso, não sei se você concorda, Gustavo, mas as pessoas dizem que antigamente era mais fácil ser feliz.
Não sei se é porque Tá. hoje a gente tem acesso a mundos que antigamente as pessoas não viam, mas para minha avó, no interior de Minas, desconhecer que existia o Mar Azul do Caribe ou o hotel caríssimo na Europa fazia com que ela não estabelecesse comparação entre a vida dela e a vida do outro. Eu acho que o pior da rede social é que a gente, mesmo sem querer, começa a se comparar. Perfeito. Nossa, a vida do outro é tão melhor que a minha. Aí, a hora que você se dá conta que é uma mentira, porque a vida do outro ele tá colocando só o que tá de bom, você começa a querer, tudo bem, eu nem quero que minha vida seja tão boa, mas eu quero mostrar também que a minha vida é boa. Aí você entra numa segunda comparação, pior ainda. Perde tempo, né? Então, Pra pensar no que é uma postar, bola de neve, só leva a tristeza, na minha opinião. Eu tenho uma preguiça nossa, eu coloco lá algumas coisas nas minhas redes sociais, deveria postar mais, eu sei, mas eu tenho uma preguiça, porque é isso, assim, a gente tem que viver a vida, né? Então, né, eu tenho meus focos, né? Então, minha filha em casa, minha família, minhas leituras, meus estudos, eu acho que isso também ajuda a gente a ser um pouco mais feliz, talvez. Agora, Gustavo, a questão de história mesmo, da felicidade. Você explica isso muito bem, lá da Grécia. Fala um pouquinho de onde que vem o termo aí felicidade, falando na questão de história mesmo. Sim, legal. Não é exatamente um tema novo para nós enquanto humanidade, né? É. E faz mais de 5.000 anos que os gregos já falavam, né, na filosofia, falavam sobre a felicidade. Todas as religiões falaram sobre, né, dentro da Bíblia, no catolicismo a gente tem muito ponto da bem-aventurança, por exemplo, as artes, outras linhas, né, de espiritualidade. E é interessante, quem gosta de história, de filosofia é um assunto interessante, mas mesmo para quem não gosta, é interessante perceber como muitas das nossas preconcepções ainda do que é felicidade estão presas, assim, nessas correntes filosóficas Porque antigas. em épocas, esse conceito de felicidade mudou. Mudou, exatamente. Então, a Grécia, uma das correntes de pensamento da Grécia Antiga era o ponto da felicidade é o prazer. Então, quanto mais prazer eu encontro na vida, maior a minha felicidade. E aí a gente tem a criação do hedonismo, né? Essa ideia da gente curtir o momento loucamente, sem se preocupar com o que vem depois, né? E depois a percepção de outras correntes de que, puxa, tô aqui curtindo o momento loucamente, mas depois não é tão agradável, né? O jovem, por exemplo, você pergunta para o adolescente sobre felicidade, ele vai dizer que é ir pra balada com os amigos, tomar todas. É um momento ali que interessante, né? Talvez não seja nenhum prazer positivamente orientado, mas é um momento prazeroso, faz parte também de uma fase da vida. Agora, na manhã seguinte, né, a ressaca não é tão agradável. A gente vai ter uma outra corrente filosófica, né, que vai dizer que então felicidade é não sentir dor. E aí, então, a gente vai entendendo que a gente vai fugindo cada vez mais, inclusive, dos pequenos desconfortos da vida, né? Num estado mais exacerbado, a gente tem nos tempos de hoje a hipermedicalização, por exemplo. Em vez de você pensar sobre o porquê que você tá com dor de cabeça, você vai lá, medica e segue com o seu estilo de vida, que é o que, de alguma forma, está ocasionando. Sem autoconhecimento, realmente, a gente fica, assim, andando em círculos, né? Se a gente pegar, por exemplo, as culturas tradicionais do Oriente, felicidade é um sinônimo de equilíbrio, de paz interior. Né? Se você for buscar na Europa, as pessoas estão mais preocupadas assim, no equilíbrio, vida pessoal, profissional, né? Acesso a artes e cultura, genericamente falando. Né? Eu lembro que teve um amigo que viajou para a Europa e falou, pô, a gente chegou lá em 20 pessoas no restaurante, o cara se recusou a atender a gente. Pô, o povo lá não quer trabalhar. E eu falei pra ele, não, eles não querem trabalhar. Ele não quer gastar a saúde mental dele pra atender 20 turistas barulhentos. Ele tem a clientela lá dele. Pra ele, sabe, esse recurso material a mais, ele sabe que não é o que vai fazer ele feliz. Tá buscando um equilíbrio mesmo. Diferente aqui do Brasil, né? Forte asa cultural estadunidense. Pra gente, felicidade é um momento feliz, né? Felicidade é quase euforia, o sucesso. Então veja, né? Quantas nuances de felicidade a gente tem, né? Às vezes quase antagônicas. Euforia e paz interior são quase nuances assim contrárias, mas a verdade é que a felicidade tem essas muitas nuances mesmo. Tudo isso faz parte e a gente vai experimentando tudo isso ao longo da vida, inclusive subjetivamente, individualmente, compreendendo, puxa, o que pra mim nesse momento de vida faz mais sentido, o que é aquilo que eu quero construir de alguma forma. Por isso que felicidade é diferente para mim, né? De você, tudo é diferente. Não, isso, então compartilha. Né? Você que estuda felicidade, encontrou já a felicidade? Olha, o que é felicidade pro estudioso da felicidade? Eu gosto de olhar como você, sabe? Como você fala do seu diário, né? E você olha para trás e fica pensando, puxa, quanto eu avancei. O quanto eu pude realmente perceber mais nuances. O quanto hoje eu sou capaz de experienciar com muito mais presença tantos momentos felizes. Mas compreender que a felicidade não está apenas nos momentos felizes, né? Que a gente pode ir alargando esse conceito. Então,
Certamente sim, né? E a felicidade tem esse aspecto subjetivo, mas é importante também que a gente compreenda que a felicidade não é puramente subjetiva, né? Porque tem uma parte da felicidade que é humana também, que é válida para todos os seres humanos. Um componente importante da felicidade é o bem-estar emocional, é o bem-estar físico. Todos os seres humanos precisam descansar, precisam dormir como um componente realmente de bem-estar, de saúde, de felicidade. Quantas horas de sono, que momento, aí pode variar individualmente, pode variar culturalmente. Tem um ditado na Rússia, né? O McDonald's, quando foi abrir a primeira loja na Rússia, os americanos estavam lá treinando os russos a sorrir. Porque não é um atributo cultural para eles que tem alguma relação com felicidade. Sério? Inclusive, tem um ditado na Rússia que diz o seguinte: se você tá sorrindo muito, ou você é americano ou você é bobo. Porque para eles não é culturalmente importante. Então a gente vai entendendo que essas diferenças de traços culturais realmente mostram que tem nuances de felicidade que são diferentes de pessoas para pessoas, de culturas para culturas, mas tem outros traços de felicidade que são importantes para todas elas. É por isso que hoje a gente pode conversar sobre a felicidade no ambiente coletivo, felicidade dentro das organizações, tudo isso faz parte desses estudos dessa ciência também. Talvez por isso que eu acho que a gente está numa bagunça tão grande aqui no Brasil sobre felicidade, porque a gente está aqui discutindo felicidade e chamando para conversa pessoas que estão achando que felicidade está aqui no plano das ideias e tudo mais, mas, gente, num país como o nosso, você ter acesso a uma boa casa, alimentação todos os dias, 8 horas de sono e segurança para dormir sem ouvir tiro. Perfeito. E nós que temos, a gente tinha que reconhecer isso como uma parcela grande da felicidade, mas é aquela coisa, né? Depois que passa a fome física, as outras fomes não acabam jamais, né? A fome de dinheiro, a fome de compras, a fome de conhecer lugares novos, a fome dessas outras coisas que parecem trazer felicidade, mas que se você tira, não faz tanta falta assim. É verdade. Perfeito. E Felipe, a vida já te deu um chacoalhão, assim, que te fez repensar na forma. Eu tô indo para um caminho aqui que isso aqui não me faz feliz. Você já teve esse momento de, poxa, o que eu tô fazendo? Eu quero ir por esse caminho. Eu acho que tá me chacoalhando agora. O podcast. Juro pra você. Não só. Meu Deus. Não, mas nesse momento da minha vida, eu acho que sim. Essa fase. Que eu tô me mudando pra São Paulo. Tá. E assinei contrato de um apartamento novo ontem. Gente, o Felipe é de Brasília. Pois é. Bem, vivas! Agora estou aqui no Parabéns. SBT em São Paulo, depois de 13 anos no SBT em Brasília, mas, bom, eu morei até os 15 em Uberlândia e até 32 em Brasília e tô me mudando. E eu sou uma pessoa que eu me apego demais aos lugares que eu tô. E ela tá me dando um chacoalhão, porque a minha rotina em Brasília me preenchia de muitas maneiras, mas, sobretudo, o trabalho me entregava muita realização. Por alguma razão, aqui em São Paulo as coisas são diferentes. E talvez distante dos meus amigos, da minha família que estava sempre muito presente, e de um lugar onde eu estava habituado, eu tô sendo obrigado a descobrir que a felicidade vai ter que vir de outros lugares também. E não tá gostoso. Que eu estive habituado a me realizar muito profissionalmente. E ter minhas conquistas profissionais e falar que legal, consegui isso, me deixa muito feliz. E agora que eu tô numa cidade muito maior, que é tudo muito grande, né, longe das pessoas que eu conheço, quando acaba a parte do trabalho, eu fico assim, E aí? e agora? Realizando o sonho da sua vida. Realizando o Essa apresentação sonho que da você minha fez. vida. Realizando Gustavo, ele falou de um Maravilhoso. ponto que é a questão do desapego, né? Ele está tendo Também. que se desapegar de coisas que ele vivia e gostava. Faz parte também, quando você vai encontrar a sua felicidade, talvez você tenha que se desfazer aí de algumas São muitos elementos questões. envolvidos, né? Certamente a questão dos apegos, ele é um obstáculo para a nossa felicidade, né? O budismo falava da ideia da impermanência, né? Porque nós vamos nos apegando a uma ideia, a um cargo, a um relacionamento, a uma pessoa, a um status. E tudo isso vai passar, certamente, em algum momento, né? E o apego faz com que a gente tenha medo de perder. E o medo de perder traz sofrimento, né? No seu caso, para além do desapego, tem uma questão do impacto dos relacionamentos, né? Você está longe das pessoas que você ama, os relacionamentos que você construiu, né? Certamente isso impacta o seu bem-estar emocional, porque eram pessoas com quem você se expressava emocionalmente, seu bem-estar mental, porque era com quem você podia, né, ter as trocas. Então, o relacionamento é um ponto muito central mesmo, né, na nossa vida.
aí na nossa felicidade. Os pesquisadores mostram que se tem um elemento, se a gente tivesse que pegar um elemento, o mais importante, aquele que tem o maior impacto, é o dos relacionamentos. São as mesmo. relações, E não necessariamente você precisa, então, se dar bem com a sua mãe, né? Se dar bem com seus irmãos. Se tiver um relacionamento íntimo, é importante que ele seja saudável, né? Mas você não precisa ser extrovertido, não precisa ir pra festa. A verdade é que o bem-estar dos relacionamentos está nessa certeza de que eu tenho algumas poucas pessoas em quem eu sei que eu posso confiar. Pessoas que eu ame por quem elas são e que me amem por quem eu sou. Eu não preciso fingir ser alguém que eu não sou, usar uma máscara, sabe? Conversar sobre assuntos que você não tem interesse. A maturidade faz muito bem para esse ponto, né? Certamente. Que a gente realmente descobre quem são as pessoas verdadeiras aí que estão ao nosso lado. Eu quero falar de neuroplasticidade, né? A neurociência comprova que hoje a neuroplasticidade do nosso cérebro, ela existe e faz com que a gente possa mudar, aprender. É isso. Explica um pouco para quem não entende. É isso, né? A neuroplasticidade é um conceito de 1998. Até então acreditava-se que a gente basicamente aprendia até uma certa idade, né? Depois disso não aprendia mais tanto. Muita gente ainda acredita. Hoje esse é um conceito assim, que realmente assim caiu por terra, está muito bem demonstrado, né? A tecnologia permitiu perceber-se que nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade de aprender ao longo da vida, inclusive desenvolvendo grandes habilidades ao longo do tempo mesmo, né? Mesmo as cabeças mais duras. Mesmo as cabeças mais duras. Sabe por quê? Porque olha só, quando você muda de trabalho, por exemplo, e você tem lá um sistema novo que você opera, no começo é difícil mesmo, né? Mas passa um tempo, você se acostuma, depois você já dominou bem, né? Você vai aprender um instrumento musical, você vai aprender uma nova língua, tudo isso vai levar um tempo, vai trazer um certo desconforto, mas nós podemos aprender e seguir aprendendo ao longo da vida. Essa é a ideia da neuroplasticidade. Hoje o que a neurociência também sabe é que lidar com as emoções é uma habilidade que pode ser aprendida. O bem-estar físico é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Nós podemos desenvolver gostos por coisas que antes nós não gostávamos. E quando a gente troca muitas vezes o gosto de alimentação, é possível que você desenvolva novos sabores também em relação às suas atividades, aos seus comportamentos. Aqui em São Paulo você vai ter que desenvolver certamente gostos por outras coisas que aqui tem e lá em Brasília não tem, ou que lá tinha e aqui não tem. Então é possível, né? É possível inclusive a gente aprender a ser mais feliz, como a neurociência está aí demonstrando e comprovando. Pensando nas pessoas idosas, né? Muitas acabam ficando na depressão, caindo na depressão. Uma dica que a gente pode dar para elas, talvez cursos, isso realmente ajuda para a questão da mente? É isso, Gustavo? Então, tem um conceito de felicidade que eu gosto bastante, né? Estamos falando aqui de felicidade, mas o que é felicidade? Né? Tem um conceito dentro da ciência que eu gosto bastante, que é do professor Tal Ben-Shahar. Ele ficou famoso, professor da aula mais concorrida de Harvard, né? Teve conosco no Congresso de Felicidade lá em Curitiba em 2018. Ele diz que felicidade é a combinação de bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Quando eu cuido de cada um desses componentes do bem-estar, naturalmente eu vou encontrar mais felicidade. Gustavo, eu quero que você repita pra gente, que a gente vai ter que colocar. Boa. Então é o bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Então, para uma pessoa de idade, ou para um adolescente, ou para alguém que está se mudando, né? Você olha, puxa, como é que tá cada um desses elementos aqui do meu bem-estar? Estou cuidando do meu bem-estar físico? Que isso é o que está, via de regra, está bem assim nas nossas mãos. Nós temos escolhas aqui, né? Temos escolhas de sono, temos escolhas de alimentação. Claro, essas escolhas estão limitadas, né? Dentro de um enquadramento social. Tem pessoas que não têm escolhas alimentares para fazer, mas isso também não se torna um obstáculo supremo à felicidade. A gente vai pegar lá no Vale do Silício, por exemplo, né? Grande concentração da riqueza mundial, as pessoas também estão em depressão, também estão em burnout. Então, como é que eu estou cuidando dentro das minhas capacidades do bem-estar físico, do emocional, fazendo um diário, me expressando, do intelectual, fazendo um curso, consumindo conteúdos positivos, como aqui desse podcast, o bem-estar dos nossos relacionamentos, como é que eu estou nutrindo os relacionamentos, sejam eles à distância. Na terceira idade, e esse é um produto do nosso estilo de vida, a gente produz muita solidão, muitas vezes nessa fase da vida. Né? Então, puxa, como é que na terceira idade eu consigo encontrar um grupo de relacionamento? Quem são as pessoas em quem eu posso confiar? Com que frequência eu posso visitá-las? Né? E o bem-estar espiritual, que é essa ideia do sentido que nós encontramos naquilo que nós fazemos, o significado que nós damos às pequenas coisas do dia a dia, inclusive. Nossa, né? eu acredito muito nisso. Me veio muito essa questão assim, dos cuidadores, né? Você que cuida de um idoso, olhar para esses 5 pontos, né? São 5 pontos. Essencial,
né, para ajudar esse idoso a sair desse buraco muitas vezes, né, porque o idoso ele precisa ser valorizado, né, precisa. Eu acho que você mencionou agora lá no Vale do Silício e em tantas outras regiões riquíssimas do mundo, né, não tem nenhuma dificuldade material. E mesmo assim as pessoas estão enfrentando dramas, né, seríssimos, emocionais e de depressão e de falta de felicidade. Eu acho que a gente chegou num ponto da humanidade que a gente tinha que olhar para essa nossa falta de felicidade até com um certo grau de revolta com a gente mesmo, sabe? Dizer assim, caramba, a que ponto você chegou, né, de dar valor para coisas tão supérfluas que hoje materialmente tá muito fácil de viver, não tá não, gente? É Comparando mais com... fácil, Que né, do que isso? há alguns anos, As coisas estão à disposição, não tem aquela luta pela vida que ainda tem tanta gente que mora no interior sem acesso. A gente chega a ter acesso a tanta coisa e aí fica faltando sempre algo, porque talvez é porque não tá faltando. É que a gente tá achando que a vida é isso, né? Um ganha-ganha sem parar, um acúmulo sem parar e calma, né? Calma. E se precisar, se dê umas broncas também de calma. Para isso tem a ciência da felicidade. Exato. Né, E tantas outras possibilidades, ferramentas de autoconhecimento pra gente explorar o tema mesmo. E merecimento, né? Muita gente tem muitas possibilidades, mas tem a sensação, a falta de merecimento, né? Eu ouço bastante aqui no podcast. Que a gente pode ajudar, como a gente pode ajudar em relação à psicologia positiva a essa pessoa que muitas vezes não se sente merecedor do que é bom da vida? A psicologia positiva estuda alguns elementos de forças de caráter, de virtudes, né, partes da nossa personalidade, e dentro desse estudo se fala muito assim entre um equilíbrio entre o dar e o receber, né, quando tem o ponto da generosidade, por exemplo, do perdão, do amor, a gente está falando dessa nossa capacidade de dar e receber. A conclusão da psicologia positiva com pesquisas é que normalmente as pessoas são piores em receber do que dar, por incrível que pareça, né? Essa nossa incapacidade de receber aquilo que a vida nos traz com gratidão, sentindo realmente que chegamos lá, construímos, merecemos de certa forma, né? Esse não merecimento nos coloca num lugar interno, como você estava dizendo, muito complicado, né? Porque por mais que eu encontre até aquilo que eu almejei, que eu sonhei, o Vale do Silício, o sucesso material que é alcançado, a pessoa não consegue encontrar ainda satisfação naquilo que ela faz, né? Merecimento através daquilo que ela construiu. Isso é um ponto, eu sinto, né, nas conversas assim, podcast, etc, eu sinto que para as mulheres é um ponto ainda mais delicado, sabe? Assim. Por algum motivo eu sinto assim que... Cultural, talvez. Cultural, né? Cultural. E se tornam realmente obstáculos para nossa felicidade, porque se tornam lentes, né? Lentes que nós utilizamos para ler a realidade que são distorcidas, né? Nascem desses condicionamentos que nós falamos. À medida que você vai percebendo que esse é um condicionamento que opera, e um diário é excelente para você perceber isso, puxa, toda vez que converso, né? Você mencionou seu pai, toda vez que converso com meu pai, me sinto de determinada forma. É uma forma que você está condicionado a sentir. Nem importa muito o que seu pai está fazendo, você se sente naquela condição. E outras pessoas, outros eventos te colocam nessa mesma condição para você perceber que, puxa, peraí, isso aqui é uma coisa comigo mesmo, né? À medida que você percebe que tem esse condicionamento, ele já começa a enfraquecer. Gente, a gente só cura o que está na consciência. Exatamente, eu queria até voltar lá no nosso começo do diário, que eu acho que esse é o ponto, assim, a virada de chave de um autoconhecimento é você entender que você precisa olhar para aquilo que está te doendo e não só sentir a dor que está surgindo. Porque a partir do momento que você joga luz e entende de onde que vem, a hora que começa a repetir 10, 20, 30 vezes, e eu tô falando do lado de uma pessoa teimosa, a hora que você vê que aquilo não para de se repetir, é isso, não é o outro mais. Não, sou eu. É como isso bate aqui. Não é como a outra pessoa está me tratando. É como isso bate aqui. Não é o meu problema que eu estou tendo no trabalho. É como bate aqui. Não é a minha falta de dinheiro no final do mês. É como bate aqui. Que você recebe. Exatamente. É isso mesmo. Agora eu quero falar de felicidade coletiva. O que é a felicidade coletiva, Gustavo? Pois os estudos vieram mostrando, então, né, que tem um espaço, uma construção de felicidade que é do indivíduo. Estamos falando aqui desse modelo, né, da felicidade enquanto camadas de bem-estar. Mas a verdade é que o nosso bem-estar individual ele tem um teto muito baixo, e a ciência percebeu isso logo, né? A gente não vai muito longe sozinho, porque o impacto do bem-estar, o emocional das pessoas à minha volta, impacta também o meu bem-estar, né? Se em casa minha esposa não está bem, minha filha não está bem, isso impacta o meu bem-estar. Se
estamos bem, eu vou para o trabalho, eu coloco o nariz para fora de casa e tudo isso impacta a nossa percepção realmente da realidade. Então, a ciência passa a se dedicar também, né, na ideia do que é felicidade num ambiente coletivo, como é que nós podemos construir uma sociedade mais feliz, quer dizer, mais justa, pacífica, inclusiva, colaborativa. A ONU, nos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS número 3, fala especificamente em saúde e bem-estar. Isso fez com que alguns países tomassem medidas, criassem políticas públicas de bem-estar. O Reino Unido criou um Ministério da Solidão, justamente para combater o problema da depressão na terceira idade, levando a suicídio. Uma iniciativa tão bem sucedida que o Japão, em 2020, chegou a copiar. Temos um campo da economia estudando os impactos econômicos da felicidade subjetiva da população. Por quê? Porque nesse estado interno mais positivo, nós temos a tendência a cuidar melhor da nossa saúde. Até usar mais cinto de segurança, as pesquisas mostram. Isso representa uma economia para os cofres públicos, no final das contas. Então tem um impacto macroeconômico, inclusive. A Nova Zelândia, sabendo disso, criou um orçamento para isso. O Well-Being Budget, um orçamento inteiro dedicado ao bem-estar subjetivo da população. Então são diversas políticas públicas que vêm surgindo nesses ambientes macro e que vêm também acontecendo hoje dentro das empresas, dentro das organizações. Um ambiente de segurança psicológica, por exemplo, né? Essa é uma discussão, o bem-estar mental dentro das empresas. Agora, dentro da educação, tem se falado também. Então, realmente, a felicidade coletiva vai ganhando esses contornos aí bastante interessantes que nós estamos experimentando hoje. Nossa, tão importante isso, porque acho que no Brasil, dos últimos 10 anos, a gente deve estar experimentando um nível menor de felicidade como população. E eu tenho, por mim, que isso tem muita relação com uma radicalização vazia que a gente se acostumou a conviver com ela. Não estou falando de pessoas que defendem com unhas e dentes um ponto específico da sua vida, jornada, ideologia e tudo mais, e que estão ali para colocar... Eu estou falando daquelas pessoas que estão, talvez até de forma... acomodadas? Estão ali acostumadas a ficar num polo de eu sou contra o outro é contra mim, e tô me entretendo numa briga que não me leva a lugar nenhum. Hoje as pessoas estão mais dispostas a gostar do brigar do que gostar de achar um acordo. Um condicionamento também. Uma neuroquímica, né? Olha porque só. tem um benefício. Por mais que pareça que não, com certeza. tem um benefício em você se sentir não merecedor, em você brigar com alguém, né? Ele é uma energia, né? Ele te tira do tédio, ele movimenta, né? Muitas vezes foi assim que você recebeu amor na sua vida, inclusive. Exatamente. Vezes, e aí você está condicionado a acreditar que a briga faz parte do relacionamento. Né? A gente tem que se acostumar, inclusive, com a felicidade que vem da calma e da serenidade, porque senão a gente busca a briga por entretenimento. Minha vida tá muito tediosa. Vou caçar uma confusão. E a gente tem, como brasileiros, sejamos honestos, nós como povo, a gente tem caçado confusão. E a gente tem sentado... tido pouca disposição de sentar à mesa para conversar, de novo, porque não é gostoso. Não. Você olhar frente a frente com uma pessoa com quem você não concorda e tá disposto a você ceder um pouco, ela ceder um pouco pra gente encontrar um ponto em comum, isso não é fácil. E a gente tá indo pro caminho, como sociedade, como coletivo, mais fácil, que é de se entregar a emoção, a adrenalina, aquele hormônio circulando e eu ficando muito doido aqui, brigando com quem quer que seja. No trânsito, no trânsito, aqui em São Paulo tem um negócio impressionante. O povo se xinga dos piores nomes possíveis. Gente, mas é só uma fechada. Se você seguir em frente, você vai chegar na sua casa, vai tomar seu banho, vai jantar, vai encontrar sua família. Você está colocando isso em risco porque você tomou uma fechada. É a questão do piloto automático. O nível de desequilíbrio que nós temos, né? É uma pergunta muito interessante, né? A ONU criou esse relatório global de felicidade, né? Tem o ranking dos países mais felizes do mundo, sai bastante aí nas notícias, etc. Né? Uma das perguntas é o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite. Né? Você veja que não é algo que a gente associa diretamente com felicidade. Você pensa em felicidade, você não lembra disso. Mas você para refletir. Mas é uma das necessidades humanas, né? Uma necessidade humana básica. Né? A nossa insegurança ao andar nas ruas, pelo menos né, das principais grandes cidades capitais à noite, impacta o nosso bem-estar assim severamente. Gustavo, você trouxe um exercício para o nosso ouvinte, o nosso internauta? Então, por favor. Para mim também. Para nós, para nós, Roberta. Acho que tem assim um grande exercício macro, né, que a psicologia positiva assim nos convoca, que é olhar para o lado positivo da vida humana. Né? Existe um lado positivo. Todos nós temos talentos internos, potências, fortalezas que muitas vezes passam batido. Né? Peço para você em casa aí que está nos acompanhando fazer uma lista de 5 coisas que você precisa melhorar.
Você faz uma lista rapidamente, né? Agora, peço 5 coisas que você é muito bom em, normalmente causa nas pessoas um pouco mais de dificuldade, né? Não que você não seja muito bom em muitas coisas, você é. Você é muito bom em muitas coisas, mas o nosso olhar não está treinado para isso. Então, olhar também para o positivo, os problemas existem, é verdade, a gente precisa lidar com eles, não é varrer os problemas para debaixo do tapete, mas é olhar também para o lado positivo da vida humana. Então, eu posso pegar esse modelo de bem-estar, né, físico, emocional, intelectual, relacional, espiritual, e olhar para ele com honestidade, né, como você faz aí no seu diário emocional, olhar com honestidade, como é que eu estou cuidando de cada um desses elementos, como é que eu estou cuidando do meu sono, das atividades físicas, eu estou dedicando tempo de qualidade, né, para os relacionamentos, para as pessoas que eu amo realmente. Às vezes fica sobrando aquela energia do final do dia, né? Cansada, desgastada, depois de trânsito, depois do chefe, depois do trabalho, né? Puxa, como é que eu tô realmente cuidando dos meus relacionamentos? Eu encontro sentido no que eu faço, né? E aí tem um exercício da psicologia positiva, assim, que é um exercício maravilhoso, que é o exercício da gratidão. 3 coisas que você agradeça, né? Que tem acontecido no seu dia, quando você deitar à noite no travesseiro. Por que isso é importante, né? Porque a neurociência, ela vem estudando o que acontece quando nós agradecemos. No começo você acreditava que a tristeza era o contrário da felicidade. Mas os scans do cérebro mostraram que essas 2 áreas do cérebro podem ficar ativas ao mesmo tempo. Isso é mais comum que se imagina. Você se sente feliz e triste ao mesmo tempo. Você está aqui realizando o grande sonho da sua vida, mas você está longe, distante da sua família, dos seus amigos. Tô muito. Mas tô muito feliz. Como é que pode, ao mesmo tempo. Eu sou doido. As crianças crescendo, então lá se formando, na 5ª série, você fica lá feliz pelo seu filho, mas puxa, aquela criancinha tá crescendo. Vai embora daqui a feliz pouco. E triste ao mesmo tempo. Um amigo seu recebeu uma promoção, tá indo morar lá na cidade dos sonhos, ganhando bem, fazendo o que ele ama. Você fica feliz pelo seu amigo, ele vai estar distante de você. Né? Feliz e triste ao mesmo tempo. Tem 2 áreas do cérebro que não ficam ativas ao mesmo tempo. Que é a área responsável pela percepção da gratidão e a área responsável pela percepção da angústia e da ansiedade. Ou você se sente agradecido, ou você se sente angustiado e ansioso. As 2 coisas ao mesmo tempo não dá. Meu Deus, isso vai mudar minha vida. Isso é Quanto muito mais bom. tempo você se sente agradecido, mais distante você fica. Então, de da ansiedade noite, vamos e da fazer as angústia. cartas. Pode fazer por escrito, Ah lá, que é por maravilhoso. Você sabe o poder de escrever, o quanto De você aprofunda no que você está sentindo, mas você pode começar simplesmente lembrando, rememorando, porque você tem que sentir-se grato. Isso é uma coisa que você vai impulsionar internamente. A felicidade é uma habilidade. A gente pode treinar o cérebro. E isso é ir para academia. Você vai para academia deitando a cabeça no travesseiro à noite e rememorando o seu dia, pensando nos momentos que você quer agradecer, porque você está criando sinapses neurais, realmente, né? Você está ativando neurônios que são aqueles responsáveis por a construção de um cérebro neuroquimicamente mais positivo, mais otimista, resiliente, criativo. E a verdade, né, é que tem um hormônio que a gente produz à noite, que é a melatonina. Ele é o responsável pela função reparadora do sono. O que acontece quando você dorme preocupado com alguma coisa? Como é que você acorda? Cansado. Cansado já. Mais cansado que foi dormir. Acorda atropelado. Ou acorda várias vezes ao longo da noite, Da né? noite. Preocupado com aquilo. Por quê? Porque as preocupações interrompem a produção da melatonina, que é o hormônio responsável pela função reparadora do sono. Mesmo que você esteja, né, de Mesmo mau humor, dormindo. mas assim, você está de mau humor, mas você ali se forçar a achar as 3 coisas ali para agradecer no dia, vai ajudar à noite. Vai ajudar. Tá. E, inclusive, esse exercício da gratidão, isso a gente mensura por exame de sangue, aumenta a produção da melatonina. Nossa. A melatonina foi o 3º ou o 5º remédio mais vendido no Brasil em 2021. Que você manipula na farmácia. Auge da pandemia, todo mundo preocupado, estressado, ansioso, dormindo mal. E o que a pesquisa mostrou é que o exercício da gratidão produz mais melatonina do que aquele que o corpo absorve se tomar o farmacêutico. Uau. Incrível. Então, ele assim, quanto mais se estuda a gratidão, mais a neurociência fica realmente assim, surpresa, porque os benefícios eles são inúmeros. E aí não quer dizer que mais coisas vão acontecer com você assim magicamente de positivo. Você está treinando o seu cérebro para olhar e encontrar os motivos de agradecer. Na vida que você já tem. Isso vai começar a pular na né? sua frente. Porque às vezes a gente está tão cego que você não enxerga nem as oportunidades. Exatamente. Eu acho que é isso. Bom, eu quero muito agradecer vocês. O nosso podcast está chegando ao fim. Mas antes disso, eu preciso dizer ao meu professor que eu tirei 10 da sua matéria.
A matéria é Na felicidade. Parabéns. E tirei 4 na matéria do Clóvis. Do Clóvis de Barros, de ética, juro. É muito difícil a prova dele. Podia ter parado só da 10 da felicidade. Não, a gente tem que contar, né? A verdade. Assim, ele vai vir aqui também e eu vou falar. Tirei 10 no teste final do Gustavo. Eu tirei 4. Eu não sei o que sua prova é muito cheia de pegadinha. Manda um abraço pra Você ele. não tá feliz fazendo umas provas dessas pros seus Muito alunos. maldoso. Ele teve lá no Congresso de Felicidade. Pode dizer que eu mandei um abraço pra ele. Muito querido. Tá bom. Muito obrigada pela sua presença aqui, Gustavo. Foi uma honra. Deixe suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Ah, legal. No Instagram, @Gustavo_Arnes. Tô sempre compartilhando um pouco mais sobre esse tema. Vai ser uma alegria a gente poder interagir um pouco mais por lá. Vai sim. E você, Felipe, muito Obrigado, obrigada por Roberta. compartilhar essa Não, história. obrigado por me permitir estar aqui e ter essa aula de verdade sobre como ser Não, a feliz. gente que agradece, Você, né? olha, sim, eu digo Isso assim, aí. eu falo para algumas pessoas, eu desejo felicidade, às vezes os meus amigos me dizem assim, puxa, receber felicidade no aniversário de você é uma coisa muito incrível. Eu falo assim, olha, gente, tem gente que precisa estudar muito, tem gente que já tem a prática, entendeu? Já vai fazendo as coisas sem nem saber o que é e já a coisa tá colocando em prática. Eu vou Isso sair é com o coração maravilhoso. muito calmo, porque realmente eu tô nessa fase da vida mudando aqui para São Paulo e vindo trabalhar no SBT, em que eu não estava reconhecendo essa possibilidade de estar muito feliz e ao mesmo tempo um pouco triste. Mas acontece, é a vida, né? Toda escolha Tem é uma que ser renúncia. assim, né? Pra Tem que felicidade assim. ser real. Exato. E com certeza esse momento aqui vai entrar um dos 3 pontos Ah, de que gratidão hoje Com na certeza, meia-noite. com Agora é certeza. hora da foto, a gente olha ali. Gente. Obrigado.